Olá, amigos seguidores do canal CISO Sudamérica. Buenas noites a todos, como estão? Como é passado o dia de hoje, de dia viernes? Espero que todos tenham tenido um dia maravilhoso, com muita paz, saúde, felicidade e tranquilidade. Tá bem, amigos seguidores? Chegamos ao vídeo da noite de hoje, onde desejo também uma noite maravilhosa para todos e que podemos hablar de los sismos que se passaram. Hoje faremos uma edição especial. Vamos fazer uma edição especial para os amigos de América Central, onde houve alguns sismos em América Central. Vamos falar também de los sismos de Sudamérica que se passaram em final da manhã de hoje, na tarde, início da noite, e de todo o dia de América Central que se passou os sismos, tá bem? Então, vamos falar de lo vídeo de la noite, de dia viernes, chegamos ao dia 17 de julho de 2026, 17º dia de mês 7 de julho de 2026. Bueno, iniciaremos com o sismo que se passou em Bolívia. Bolívia houve um sismo de 3.8 na escala Richter, a 165 km de profundidade, às 3h19 da tarde de hoje. Bolívia 3.8 na escala Richter não sentiu muito movimento, pois foi lejos da terra. Depois Peru, 4.12 na escala Richter, a solamente 29 km de profundidade. Peru sentiu movimento com este sismo, que se passou às 5h26 da tarde de hoje. Depois Argentina, 4.12 na escala Richter, a 205 km de profundidade, sentindo o movimento também, pelo que um pouco menos que de Peru de 4.2, pois este de Argentina foi lejos da terra a 205 km de profundidade, que se passou às 7h35 da noite de hoje. Depois Chile, 3.3 na escala Richter, a 100 km de profundidade. Este sismo foi de baixa intensidade, lejos da terra, 101 km de profundidade, sentindo leve pequeno movimento em Chile. Este sismo se passou às 6h38 da noite de hoje. Depois Bolívia novamente, 4.1 na escala Richter, sentiu pouco movimento Bolívia, pois foi lejos da terra, a 194 km de profundidade, às 6h59 da noite de hoje. Depois a Argentina, 3.5 na escala Richter, a 205 km de profundidade, às 8h04 da noite de hoje. Argentina 3.5 lejos da terra, sentindo pouco movimento. Depois Chile 3.1 na escala Richter, a 87 km de profundidade, às 8h25 da noite de hoje. Chile 3.1 baixa intensidade, cerca da terra, sentindo leve pequeno movimento com este sismo. Também, amigos seguidores, na parte de Sudamérica se passaram estes sismos, por Deus foi poucos, pelo que hoje houve uma tensão em México, como falamos em lo vídeo de la manhã, de 7.3 na escala Richter, 15 km de profundidade, cerca da terra, muito movimento em México, onde houve um alerta de tsunami. Houve o alerta de tsunami, pelo que não há contagem de heridos e muertos, onde não temos esta contagem hasta o momento. E houve um sismo também de 6.0 em México, que se passou a solamente 29 km de profundidade. Bueno, então, aos amigos de América Central, esta edição especial que vamos falar com os sismos que se passaram durante o dia de hoje, tá bem? Bueno, Nicarágua 3.8 na escala Richter, a 37 km de profundidade. Este se passou final da noite de ayer, 11 da noite, sentindo leve pequeno movimento Nicarágua. Depois Panamá, 3.8 na escala Richter, a 1 km de profundidade, cerca da terra, sentiu mover-se Panamá, a la 1h25 da madrugada. Depois Costa Rica, 4.12 na escala Richter, a 253 km de profundidade, a las 5h31 da madrugada, sentiu mover-se Costa Rica.
Depois Costa Rica novamente 3.9 en la escala Richter, 1 km de profundidade novamente cerca de la Terra, a las 5:57 de la madrugada. Depois Nicarágua 4.6, a solamente 32 km de profundidade, a las 6:07 de la manhã. Nicarágua 4.6 sentiu mover-se, houve movimento, temblou bastante em Nicarágua com este sismo. Depois El Salvador, 4.5 na escala Richter, 29 km de profundidade, às 9:22 de la manhã de hoje. Novamente El Salvador, 3.6 na escala Richter, 26 km de profundidade, às 9:51 de la manhã de hoje. Pequeno movimento El Salvador. Costa Rica, 3.7 a 14 km de profundidade, às 9:59 de la manhã, sentindo leve movimento. Costa Rica, novamente 3.7 na escala Richter, 13 km de profundidade, às 10:03 de la manhã, leve movimento. Nicarágua, 3.5 na escala Richter, 10 km de profundidade, às 10:25 de la manhã, com leve movimento. Guatemala, 3.7 na escala Richter, 34 km de profundidade, às 11:11 de la manhã de hoje. Guatemala novamente 4.1 na escala Richter, solamente 5 km de profundidade, às 11:24 de la manhã. Sentiu mover-se Guatemala com este sismo. Novamente Guatemala sentiu movimento, 4.6 na escala Richter, 1 km de profundidade, às 11:32 de la manhã de hoje. Novamente Costa Rica, 3.8 a solamente 2 km de profundidade. Moveu-se também Costa Rica com este sismo às 12:16 de la tarde de hoje. Novamente Costa Rica, 3.5 na escala Richter, a 1 km de profundidade, às 1:03 de la tarde de hoje. Sentiu leve movimento. Depois Guatemala, 3.8 na escala Richter, solamente 1 km de profundidade, às 1:22 de la tarde de hoje. Novamente Guatemala, 4.1 na escala Richter, solamente 20 km de profundidade. Sentiu o movimento Guatemala com este sismo, às 3:20 de la tarde. E finalizando o vídeo de hoje la noite, El Salvador, 2.9 na escala Richter, solamente 30 km de profundidade, às 6:12 de la noite de hoje. Também, amigos seguidores de América Central, de Sudamérica, tenham todos uma boa noite maravilhosa. Hoje, 17 de julho de 2026, dia viernes. Tenham todos uma boa noite. Se ouvides de se inscrever em canal, envia para seus amigos, vizinhos, familiares e grupos do WhatsApp, tá bem? Amanhã nós regressaremos com um novo vídeo de los que se passarem hasta final da noite de hoje, em la madrugada, e amanhã pela manhã temprano, dia sábado, tá bem? Tenham todos uma boa noite, um bom descanso e hasta amanhã. Tchau, tchau.